Irmãos, antes de abrirmos a palavra de Deus para meditarmos nela, nós vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Nós vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, vamos colocar diante de Deus a igreja do Senhor em oração. Nós precisamos colocar as nossas preocupações, aquilo que tira muitas vezes o nosso sono, e colocar diante de Deus então em oração, para que Ele possa ouvir. É interessante que um puritano chamado Charles Swindoll, ele dizia que nós deveríamos transformar a nossa lista de preocupações em uma lista de oração. E é isso que nós devemos fazer, e nós iremos fazer isso nessa noite. Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo a sua graça sobre nós, sobre a igreja de Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós somos a tua igreja, Senhor Deus, povo que foi comprado, Senhor Deus, com o teu sangue, povo que foi purificado, ó Deus, pelo sacrifício de Cristo. A verdade, ó Deus, é que o Senhor não nos salva porque nós somos grandes, fortes, inteligentes, sábios. O Senhor nos salva porque o Senhor é gracioso, porque o teu amor é infinito. E por isso nós te louvamos, estamos aqui para adorar ao Senhor. E nós reconhecemos, ó Deus, que sim, muitas vezes a nossa alma se encontra ansiosa, preocupada, com problemas, com dificuldades que nós passamos nesse mundo. Muitas vezes nós não pensamos naquilo que é bom. Muitas vezes o nosso coração e a nossa mente é dominado por pensamentos que não agradam ao Senhor. Muitas vezes nós somos contaminados com a ganância do nosso coração, nós somos enganados pelas mentiras desse mundo. Muitas vezes a nossa mente é dominada por uma linguagem, por pensamentos que não são puros, não são justos nem santos. Outras vezes, ó Pai, nós permitimos que divisões aconteçam na igreja. Nós muitas vezes temos dificuldades em perdoar os nossos irmãos, em reconhecer nossas falhas, em perdoar aqueles que falham conosco. A verdade, Senhor Deus, é que as nossas almas lutam contra o pecado e a tua igreja luta contra o pecado nesse mundo. E por isso, ó Deus, nós colocamos essas nossas lutas diante do Senhor. Colocamos o nosso coração preocupado e ansioso diante do Senhor. Colocamos aquilo que muitas vezes tira o nosso sono diante de Ti. Especialmente colocamos a nossa luta contra o pecado diante do Senhor. Te pedindo, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor, o Deus da paz, seja conosco em nossas lutas, em nossas guerras contra o nosso próprio coração pecador. E que o Senhor, Deus, com a Tua paz, venha guardar o nosso coração, guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe, Pai, esta igreja, purificando esta igreja dos seus pecados, não só no perdão deles, mas também na vitória sobre o domínio deles. Que o Senhor, Deus, nos ajude a triunfar na fé, não um triunfo de prosperidade financeira como muitos vendem, mas um triunfo na fé, que vence as lutas, as tribulações desse mundo com a paz de Deus como árbitro no nosso coração. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, santifique a Tua igreja e que as nossas listas de preocupação e de problemas se tornem de fato uma lista de oração e que diante do Senhor, então, nós possamos encontrar paz para aquilo que muitas vezes traz angústia a nós. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e fala ao nosso coração por meio da Tua palavra. É o que nós pedimos e rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, com a graça do Senhor, na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 2 até o versículo 9. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 2 até o versículo 9. Nós estamos chegando ao fim, das nossas exposições nesse livro. Ainda não é o fim, mas estamos chegando ao fim. E nós vamos hoje ler mais uma sessão que se encontra no capítulo 4. Assim diz a palavra de Deus: ouça com fé
com atenção, a palavra de Deus, ela nos diz assim: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. Amém. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração, agora pedindo que Ele, com a sua graça, possa nos iluminar e nos capacitar para compreender a sua palavra. Oremos ao Senhor. Senhor, nós lemos a tua palavra e agora pedimos que o nosso Deus, que o Senhor, fale ao nosso coração. Que o teu Santo Espírito, o perfeito pregador, ilumine nossa compreensão e aplique a tua palavra ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você tem algum problema na sua vida? Você tem alguma preocupação na sua vida? Eu vou tentar tornar a pergunta um pouco mais abrangente. A sua igreja tem problemas? A sua igreja tem dificuldades? A sua igreja tem problemas de relacionamento? A sua igreja tem problemas entre irmãos? A sua igreja tem preocupações? A sua igreja não é aquilo que deveria ser? Eu trago para vocês uma novidade que eu creio que não é tão nova assim para vocês. Não há igreja perfeita no mundo e não há vida perfeita no mundo. Afinal de contas, a carta de Paulo aos Filipenses é uma demonstração disso. Sem sombra de dúvidas, essa igreja, a igreja de Filipos, se destaca dentre todas as igrejas que Paulo escreveu. Essa não é uma igreja problemática. Essa não é uma igreja que se compare, por exemplo, com a igreja de Corinto ou com outras igrejas para as quais Paulo escreveu, onde ele tem que tratar problemas muito sérios e graves no contexto dos relacionamentos e da vida daquela igreja. A igreja de Filipos não é assim. Pelo contrário, é uma igreja que merece o elogio de Paulo diversas vezes. Paulo elogia essa igreja pela fé dela e pela disposição que esses irmãos possuem em servir a obra de Cristo, em ajudar a Paulo e servir a obra do Evangelho. Em outras palavras, é uma igreja exemplar em muitas qualidades. Porém, como toda igreja nesse mundo, essa igreja não é perfeita. E veja, ela não tinha qualquer pastor. Paulo foi pastor dessa igreja. Paulo plantou essa igreja. Mas mesmo assim era uma igreja com problemas e esses problemas precisavam ser tratados. Essas sessões finais da carta aos Filipenses tratam especificamente desses problemas mais particulares da igreja de Filipos. É lógico que ao longo de toda a carta, como nós temos visto, Paulo tem ensinado a esses irmãos aquilo que eles deveriam ser de acordo com a realidade do Evangelho que agora eles acreditavam, que agora eles confiavam. Paulo já estava insistindo em toda a carta que eles deveriam viver como cidadãos dos céus nesse mundo. Mas agora, no final da carta, ele começa a tornar mais particular as suas exortações. Ele vai mencionar nome de algumas irmãs dessa igreja. Ele vai tratar alguns problemas particulares dessa igreja. Tudo isso para cumprir o seu propósito fundamental em toda a carta. O propósito de levar esses irmãos a viverem de acordo com a realidade do Evangelho que agora eles criam. Tornar esses irmãos conscientes de que eles eram cidadãos do reino de Deus e que eles deveriam viver dessa forma como cidadãos do reino dos céus. Essas exortações, então, elas vão trazer muito daquilo que nós já trabalhamos ao longo da carta, mas Paulo vai aplicar todos esses assuntos que nós já vimos a situações ainda mais particulares.
Em resumo, Paulo vai trazer 3 exortações para nós nesses versículos que nós lemos. Primeiro, Paulo vai trazer exortações sobre a unidade na igreja. Depois ele irá falar nos versículos de 4 a 7 sobre a necessidade que nós temos de viver alegres, e também ele vai exortar contra a ansiedade. E nos versículos 8 e 9 ele vai falar a respeito de como nós devemos ter bons pensamentos e ter uma prática contínua daquilo que é bom. A igreja de Filipos é uma igreja recomendável, uma igreja exemplar, mas ela possuía problemas a tratar, questões a serem resolvidas, orientações a serem recebidas. Por isso, nessa noite, irmãos, nós aprenderemos com Paulo, ao se aproximar do fim da sua carta, que a igreja de Cristo, ela deve viver em unidade, com alegria e sem ansiedades, pensando e praticando aquilo que é bom. Em resumo, nós vamos aprender que a igreja de Cristo, ela deve viver em unidade, com alegria e sem ansiedades, pensando e praticando aquilo que é bom. Nós vamos ver isso em 3 partes, com muita calma. Primeiro, nós vamos ver que a igreja de Cristo, ela deve viver em unidade. Lembre-se, Paulo já mencionou esse princípio várias vezes ao longo da carta. Não é a primeira vez que ele fala nisso. Pelo contrário, ainda no capítulo 1, Paulo já insistiu que eles deveriam ter a mesma mente, o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Mas agora Paulo vai aplicar aquilo que ele estava ensinando durante toda a carta à vida da igreja, particularmente ao relacionamento de 2 irmãs, uma chamada Evódia e outra chamada Síntique. E eu peço a você mais uma vez atenção para ler junto comigo os versículos 2 e 3 do capítulo 4 de Filipenses, que nos diz assim: peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo menciona o nome de 2 irmãs aqui, Evódia e Síntique. E nós não sabemos muito sobre essas irmãs. Paulo não descreve muito quem essas irmãs eram, o que elas faziam na igreja, qual é a importância delas. Mas sem sombra de dúvidas, o fato delas serem mencionadas por nome aqui, nos mostram que elas eram pessoas importantes, tanto para a igreja quanto para o ministério do apóstolo Paulo. Em outras palavras, Paulo vai nos dizer que essas irmãs são importantes. Inclusive, ele chega a dizer que essas irmãs foram cooperadores do Evangelho. Paulo afirma que essas irmãs lutaram junto com ele e junto com Clemente como cooperadores seus. Ou seja, essas irmãs eram irmãs importantes na igreja, importantes para o ministério de Paulo, que ajudaram Paulo em seu ministério em várias ocasiões, juntamente com outros cooperadores seus. É interessante que ele menciona esse nome, Clemente, e é a única vez que esse nome é mencionado no Novo Testamento, então a gente não sabe ao certo quem era esse homem, mas parece que esse homem era importante, tão importante que Deus diz: olha, vocês não devem esquecer que Evódia e Síntique serviram ao lado de Clemente. É como se ele estivesse dizendo: olha, lembra quem é Clemente, lembra como ele é de fato alguém importante, um homem de Deus. Essas irmãs serviram junto com ele. Essas irmãs trabalharam junto com ele. Essas irmãs trabalharam junto comigo, como minhas cooperadoras na obra do Evangelho. E Paulo então faz questão de citar o nome dessas 2 irmãs como cooperadoras suas e afirmar que o nome delas estava escrito no livro da vida. Observe que Paulo vai dizer que o nome dessas irmãs, juntamente com os demais cooperadores seus, estava escrito no livro da vida. Ou seja, irmãos, nós não temos aqui 2 pessoas descrentes, nós não temos aqui 2 mulheres ímpias, nós não temos aqui 2 mulheres apenas que visitavam a igreja, muito pelo contrário. Nós temos irmãs aqui fiéis a Deus, irmãs tementes a Deus, irmãs que eram importantes para a igreja, irmãs que eram importantes para Paulo, que tinham um testemunho tão bom que Paulo chegou a afirmar que o nome delas estava escrito no livro da vida. E mesmo essas irmãs tendo tantas qualidades, mesmo essas irmãs tendo o nome escrito no livro da vida, mesmo essas irmãs sendo cooperadoras do ministério de Paulo e do reino de Deus, Paulo nos ensina que elas tinham problemas, que elas estavam passando por problemas. Um problema de relacionamento entre ambas.
Nós não sabemos o que motivou essa situação. Paulo não diz a razão do problema que existia entre essas duas irmãs. Eu creio que não se tratava de um problema teológico, porque quando nós observamos a maneira como Paulo fala dessas duas irmãs, Paulo não toma partido, né? Você já deve ter percebido isso. Paulo não fica do lado de Evódia ou do lado de Síntique. Pelo contrário, ele diz que essas irmãs devem se reconciliar. Se fosse uma questão teológica, uma questão de ensino na igreja, certamente Paulo escolheria o lado correto, o lado da verdade. Ou seja, não parece que a questão foi uma questão doutrinária, uma questão de ensino na igreja, uma questão teológica, mas parece que a questão aqui de fato é uma questão de relacionamento. Essas irmãs brigaram. Essas irmãs entraram em desavença. Essas irmãs talvez já não se falassem, já não se cumprimentassem, ou até se cumprimentassem, mas não tão positivamente como já foi em outro momento. Em outras palavras, essas irmãs estavam em desunião. E Paulo faz questão de dizer a essas irmãs: peço a Evódia, peço a Síntique, no Senhor, que elas tenham o mesmo modo de pensar. E nós vimos que citar o nome dessas irmãs mostra como essas irmãs eram importantes para a igreja, mas também mostra que o problema provavelmente era grave. Ou seja, não era apenas uma questão de uma irmã achava que deveria utilizar tal toalha em cima da mesa e a outra irmã achava que deveria usar outra. Parece que era um problema mais sério do que isso, que Paulo faz questão de citar o nome delas e faz questão de exortá-las publicamente na igreja. Irmãos, nós devemos lembrar que essas cartas eram lidas publicamente para toda a igreja. Ou seja, Paulo não escreveu uma carta para Evódia e uma carta para Síntique para tratar cada uma delas particularmente. Essa carta foi lida na frente da igreja toda. Ou seja, toda a igreja ouviu Paulo dizendo: Evódia, Síntique, pensem juntos no Senhor. Ou seja, elas foram exortadas no meio de todo mundo. Isso parece então que o problema foi sério e que precisava dessa exortação pública de Paulo a elas. Ou seja, provavelmente era um problema tão sério que toda a igreja já sabia que as irmãs não se batiam, que as irmãs não se davam, que as irmãs não se falavam ou não estavam tão bem uma com a outra. Paulo então faz questão de exortar as duas irmãs na frente de toda a igreja, dizendo: irmãs, eu rogo a vocês, tenham o mesmo modo de pensar no Senhor Jesus Cristo. Elas precisavam de ajuda, elas precisavam de exortação, elas precisavam na prática aprender o que significava pensar do mesmo modo no Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós podemos ter problemas como esse na igreja. Nós podemos ter problemas entre irmãos e irmãs que são crentes, que são tementes a Deus, que são fiéis ao Senhor, mas que por questões, que por maus entendidos, elas acabam, ou eles acabam se desvencilhando, ou brigando, ou se chateando com o outro, se magoando mutuamente. E o que Paulo nos faz pensar, irmãos, aqui, e que Paulo nos exorta aqui claramente, é que isso não deve ter lugar na igreja do Senhor. Embora seja possível que um crente verdadeiro, temente a Deus, cujo nome está no livro da vida, possa se magoar com seu irmão, possa se chatear com seu irmão, Paulo está dizendo que isso não é o ideal e que isso não deveria ser assim. Pelo contrário, Paulo está dizendo: vocês duas deveriam ter a mesma forma de pensar em Cristo Jesus. E a grande pergunta é: que forma é essa de pensar que elas deveriam ter? Nós vimos já Paulo falando disso ainda no capítulo 1 e no capítulo 2, quando Paulo exortou. Paulo disse: irmãos, tenham o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. E logo em seguida Paulo diz: qual foi o modo de pensar que houve em Cristo Jesus? Ele, sendo igual a Deus, não se apegou a isso, mas se humilhou, se tornou em semelhança de servo e entregou a sua vida por nós, pela igreja. Em outras palavras, Paulo vai dizer: o mesmo modo de pensar que houve em Cristo é quando nós não colocamos os nossos assuntos, os nossos desejos, as nossas vontades como prioridade, mas nós pensamos no nosso próximo, nós pensamos nos nossos irmãos, antes mesmo de pensar em nós. Ou seja, parece que Paulo está dizendo aqui: irmãs, tenham o mesmo modo de pensar no Senhor. Que modo de pensar é esse? Irmãs, não coloquem os interesses pessoais de vocês na frente do relacionamento que vocês possuem.
Em outras palavras, Paulo está dizendo a Evódia e a Síntique: lembre-se do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que ele não foi orgulhoso, que ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus, muito pelo contrário, ele se humilhou, tomou forma de servo e morreu por cada uma de vocês. Por isso não sejam orgulhosas a ponto de guardar mágoa uma da outra. Não sejam orgulhosas a ponto de não ceder. Não sejam orgulhosas a ponto de colocar os seus próprios interesses no lugar dos interesses do seu próximo, da sua própria irmã. Nós precisamos lembrar disso, irmãos, quando nós somos magoados. Nós precisamos lembrar disso quando nós somos feridos ou quando nós ferimos e magoamos alguém. É muito fácil nós, diante da mágoa, nos escondermos em nosso orgulho e então criar um problema de desunião na igreja. Mas Paulo deixa claro que nós devemos ter o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Um modo que é capaz de não se apegar a status, a nome, reputação, mas capaz de se humilhar, pedir perdão, perdoar e se reconciliar. Mesmo que você tenha razão, mesmo que você tenha a razão, muitas vezes nós somos chamados em Cristo Jesus para buscar reconciliação e nos humilhar, pedindo perdão e perdoando também. Observe que essas irmãs deveriam fazer isso, mas observe também que essas irmãs precisavam de ajuda para isso. Paulo nos diz no versículo 3, ou ele pede no versículo 3, ao seu fiel companheiro de jugo que auxilie essas mulheres. Ou seja, Paulo, ele, por um lado, ele considera a maturidade dessas irmãs, por quê? Porque ele menciona o nome dessas irmãs publicamente diante de toda a igreja, ou seja, ele parece compreender que essas irmãs seriam maduras o suficiente para entender a exortação, mas ao mesmo tempo ele compreende que elas duas, as duas sozinhas, não vão conseguir resolver o problema. Ele compreende que elas precisam de um mediador, de uma terceira pessoa que iria ajudá-las a tratar e a resolver essa questão. E aqui, irmãos, nós somos lembrados que, pela palavra de Deus, muitas vezes nós precisamos de irmãos que vão nos auxiliar como mediadores na resolução de conflitos. Muitas vezes o problema entre irmãos na igreja vai ser tal que eles não vão conseguir resolver sozinhos. Mesmo que eles sejam irmãos maduros na fé, eles vão precisar de outra pessoa, de um irmão maduro na fé para mediar o relacionamento deles. E isso nos ensina como pastores, presbíteros, irmãos e irmãs sábias são fundamentais na resolução do conflito. E muitas vezes, irmãos, nós somos capazes de tornar o conflito pior ao invés de resolver o problema. Muitas vezes, ao ver a discussão, o problema entre irmãos, ao invés de servirmos como auxiliador na resolução do conflito, nós colocamos ainda mais lenha na fogueira. E nós tornamos a confusão ainda pior. E Paulo faz questão de pedir ao seu fiel companheiro de jugo que auxilie essas irmãs. Observe que Paulo faz questão de deixar claro que o problema entre essas duas irmãs não era um problema pessoal delas, mas era um problema da igreja. E eu gostaria de lhe dizer, quando você tem um problema com um irmão da sua igreja, automaticamente esse problema não é seu mais. Esse problema se torna um problema de toda a igreja. Então não adianta pensar que, não, mas isso é um problema entre eu e fulano. Não é. Paulo diz claramente, Evódia e Síntique, que esse não é um problema seu e dela. Esse é um problema da igreja. A igreja precisa resolver esse problema. Os irmãos juntos precisam resolver esse problema. Não existe mágoa entre irmãos que não seja um problema da igreja. E com isso não estou dizendo que toda discussão, toda mágoa deve se tornar pública. Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que quando nós temos um problema de relacionamento da igreja, automaticamente esse problema de relacionamento afeta toda a igreja. E por isso toda a igreja deve vigiar para que problemas como esse não aconteçam no meio do povo de Deus. Quando irmãos brigam, toda a igreja sofre. Quando irmãos entram em conflito, toda a igreja sofre. Por isso, nós precisamos estar vigilantes para servirmos como mediadores para auxiliar na resolução dessas questões. É interessante que nós não sabemos quem é esse fiel companheiro, né? Que Paulo fala, que Paulo não menciona o nome desse fiel companheiro aqui.
Muitas conjecturas são feitas. Alguns dizem que foi Epafrodito, outros que foi Timóteo, alguns sugerem Silas, outros sugerem Lucas, outros sugerem até que a palavra fiel companheiro aqui seria o nome próprio, né? Seria alguém chamado Sísigos, que seria o nome dessa pessoa, né? Então, Paulo estaria dizendo, meu fiel Sísigos, auxilie essas mulheres e assim por diante. No fim das contas, nós não sabemos se era o nome de uma pessoa, se foi Timóteo, se foi Epafrodito. O que nós sabemos é que era alguém em quem Paulo confiava e que Paulo sabia que seria capaz de ajudar essas duas irmãs na resolução dos seus problemas. No fim das contas, irmãos, o problema dessas irmãs e a exortação de Paulo para essas irmãs nos ensina como é fundamental que a igreja possua unidade. E a igreja só pode possuir unidade quando ela tem o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Quando nós não colocamos os nossos interesses, as nossas prioridades, as nossas vontades em primeiro lugar, mas quando nós compreendemos de fato que nós devemos nos entregar em amor para o bem do nosso próximo, para o bem da igreja, para o bem do reino de Deus. Quando na igreja cada um pensa no seu próprio benefício, nós vamos ter intrigas, problemas, confusões, mas quando na igreja cada um está disposto a abrir mão daquilo que pode para abençoar o seu irmão, nós podemos construir relacionamentos cada vez mais saudáveis, bíblicos, que espelham de fato aquilo que houve em Jesus Cristo, quando Ele se humilhou, veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados e assim nos salvou. Paulo, então, diante dos problemas da igreja, traz a primeira exortação: vivam em unidade. A partir do versículo 4, então, ele traz a segunda exortação, que é: vivam com alegria e sem ansiedades. Veja, depois de mencionar o nome de Sintique, de Evódia, ele agora passa a tratar um outro problema, a partir do versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, para que a gente compreenda melhor o que Paulo está dizendo aqui, as exortações que Paulo está fazendo aqui, nós precisamos compreender o contexto da carta mais uma vez. Nós precisamos compreender que a alegria e as qualidades que são mencionadas aqui são ferramentas fundamentais para enfrentar as dificuldades que os filipenses viviam naqueles dias. Nós não podemos nos esquecer que aquela igreja enfrentava dificuldades. Primeiro, a dificuldade da oposição. Essa igreja era uma igreja perseguida, não diretamente talvez, mas indiretamente. Ela vivia num lugar onde a população era contrária ao Evangelho e perseguia o Evangelho. Ou seja, eles viviam preocupados com a oposição. Além disso, eles estavam preocupados com o próprio apóstolo Paulo. Afinal de contas, o pastor deles havia sido preso. O pastor que plantou a igreja deles, o pastor que evangelizou eles, o pastor que pregou o evangelho para eles estava preso. E eles estavam preocupados com isso. Além disso, um grande amigo deles, chamado Epafrodito, quase morreu por causa do evangelho. Ou seja, irmãos, essa igreja vivia muito preocupada. Preocupada com Epafrodito, preocupada com Paulo, preocupada com a vida deles mesmos, preocupada com as duas irmãs que estavam brigando na igreja e que não resolviam a sua situação. Em outras palavras, essa igreja tinha muitas preocupações para lidar. E é no meio dessas preocupações que essa igreja possuía que Paulo dá esses conselhos a eles. Conselhos sobre a alegria, sobre o bom testemunho e assim por diante. Primeiro, então, Paulo nos diz no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. E aqui, irmãos, essa exortação é impressionante dentro do contexto de lutas e preocupações que eles estão vivendo. Aqui, irmãos, a alegria não é um sentimento superficial de prazer, de satisfação, quando a gente conquista algo, quando a gente viaja, quando a gente come bem, ou algo nesse sentido. Aqui, irmãos, a alegria é algo muito mais profundo. A alegria que Paulo menciona aqui não depende das circunstâncias, afinal de contas ele diz, alegrem-se sempre.
Paulo está dizendo que esses irmãos poderiam estar alegres mesmo no contexto dessas preocupações. Mesmo no contexto dessas preocupações, desses problemas que os irmãos estavam passando, eles podiam ser alegres. Lembre-se, quem está exortando aqui é um homem que está preso. E esse homem que está preso, ele está dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Apesar da oposição e dos sofrimentos por causa de seguir Cristo Jesus, eles poderiam ser felizes. Porque a alegria, irmãos, a nossa alegria, a alegria do crente está firmada no Senhor. Paulo vai dizer: alegre-se sempre no Senhor. E é porque ela está alicerçada no Senhor que a nossa alegria pode sobreviver e pode até mesmo crescer nos momentos de luta e de perseguição. A nossa alegria não está fundamentada no prazer que nós temos, no conforto que nós temos, na conta bancária que nós temos, na família saudável que nós temos, ou nas circunstâncias favoráveis, na saúde que nós temos. Paulo faz questão de nos ensinar que a alegria que nós temos é a alegria que nós temos no Senhor. E essa alegria é capaz de se manter viva e até mesmo capaz de crescer, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Mesmo quando nós não estamos bem de saúde, mesmo quando a nossa família não está passando por um momento fácil, mesmo quando a nossa conta está negativada, mesmo assim, nós podemos ter alegria no Senhor. Mesmo assim, a alegria do Senhor em nossas vidas pode sobreviver e pode se fortalecer. É interessante que um autor chamado Douglas Moo diz que a alegria é um estado mental estabelecido que surge do sentimento do amor de Deus por nós e é produzido pelo Espírito e existe mesmo diante das dificuldades e das provações. A alegria que Paulo fala aqui é algo que o Espírito nos dá, é algo que Deus nos dá, e que vem a partir do próprio sentimento de amor de Deus, do amor de Deus por nós. Por isso nós podemos nos alegrar, e Paulo diz: alegrem-se no Senhor. Ele também diz que além da alegria nós devemos ter moderação, ou que a nossa moderação deve ser conhecida diante das outras pessoas. É interessante que essa palavra que é traduzida por moderação aqui, ela pode ser traduzida também por gentileza, amabilidade. Em outras palavras, Paulo está falando de alguém que é gentil, ou está nos ensinando que a nossa gentileza, a nossa ternura, o nosso amor deveria ser conhecido diante de todos os homens. E aqui é interessante perceber como a alegria cristã produz gentileza, amor, afeto. Ou seja, Paulo está dizendo: vocês devem viver alegres no Senhor e a alegria de vocês deve ser conhecida das pessoas. As pessoas devem conhecer a nossa igreja, devem conhecer a cada um de nós como pessoas gentis, pessoas amáveis, pessoas bondosas, pessoas alegres no Senhor. Muitas vezes nós conhecemos crentes em Cristo Jesus, ou pessoas que afirmam serem crentes em Cristo Jesus, e essas pessoas são tudo menos gentis. Muitas vezes são pessoas grosseiras, pessoas que não gostam de ajudar ninguém, pessoas que não sabem receber ninguém bem na sua própria casa, pessoas que não são amigáveis, são pessoas amargas, que não tratam bem as pessoas. E Paulo está nos dizendo que não, esse não é um valor cristão, muito pelo contrário. O nosso amor, a nossa alegria, o nosso afeto, a nossa gentileza deve ser conhecida de todas as pessoas. A alegria do Senhor deve gerar bom testemunho. A nossa família, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, os nossos conhecidos devem testemunhar que nós somos pessoas alegres, amáveis, gentis, bondosas. Isso deve ser alvo do nosso testemunho, da nossa preocupação. Interessante que também Paulo junta um incentivo para essa exortação, não é? Paulo diz que a moderação de vocês, que a amabilidade de vocês, que o afeto de vocês seja conhecido de todos os homens. E ele diz: perto está o Senhor. E aqui ele utiliza a chegada do Senhor Jesus Cristo como um incentivo para sermos amáveis. E quando nós lembramos quem é o Senhor Jesus Cristo, como Ele é o exemplo de perfeito amor, de gentileza, de alegria, como o Senhor Jesus Cristo se entregou por nós, por causa do seu amor, faz todo sentido pensar que Paulo está nos ensinando a ser amáveis a partir da vinda daquele que é amável em si mesmo. O Senhor Jesus Cristo, aquele que virá para nos livrar do nosso corpo de humilhação e nos dar um corpo glorioso, como Paulo disse no capítulo anteriormente, está vindo. O Senhor está próximo.
E enquanto o Senhor não chega, nós somos chamados a manter o bom testemunho, a ternura e a amabilidade para com todas as pessoas. Nós devemos ensinar isso aos nossos filhos, nós devemos fazer isso, praticar isso, nós devemos ser pessoas agradáveis e não pessoas desagradáveis, como muitas vezes nós conhecemos por aí. O apóstolo, então, depois de falar sobre a alegria, sobre o fato de sermos agradáveis, Paulo também nos diz que nós não devemos ser pessoas ansiosas. Paulo diz assim: não fiquem preocupados ou ansiosos com coisa alguma. E depois de dar essa ordem, ele traz a instrução: sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E por último ele traz uma promessa: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que temos, irmãos, nessa exortação é uma prescrição para tratarmos a nossa ansiedade diante das preocupações desse mundo. É interessante que quando nós lemos esse versículo, a nossa tendência é focar apenas na primeira parte dele, ou seja, focarmos na ordem. Quando Paulo diz: não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados. E quando a gente está ansioso, quando a gente está preocupado, a gente fica pensando nesse versículo: eu não posso ficar ansioso, eu não posso ficar preocupado. E a gente fica pensando tanto que a gente acaba ficando preocupado e ansioso, né? Então, eu não posso ficar ansioso, daqui a pouco a gente está ansioso. Mas Paulo está nos chamando, irmãos, não para focar simplesmente na ordem, mas para focar em tudo aquilo que ele está nos dizendo aqui. Paulo está nos mostrando que há boas razões para não ficarmos ansiosos. Muitas vezes nós focamos na ordem e nós nos esquecemos da imensa riqueza que reveste esse mandamento. Primeiro, como nós já vimos, o apóstolo Paulo nos lembra que a vinda do Senhor está próxima. E a certeza, irmãos, de que nós seremos salvos pelo Senhor Jesus. A certeza de que o Senhor Jesus Cristo irá nos livrar desse corpo falho, desse corpo pecaminoso no mundo, e irá nos trazer um corpo celestial. A certeza de que nós seremos libertos das aflições, das preocupações desse mundo, certamente traz alento, conforto e consolo diante das preocupações que nós temos. Eu sei que você pode ficar ansioso com a conta que você tem para pagar no próximo mês, mas tente lembrar que o mundo não vai acabar no mês que vem. E se ele acabar no mês que vem, vai ser porque o Senhor Jesus Cristo veio resgatar a sua igreja, e aí não vai ter mais boleto nenhum. A notícia é melhor ainda, né? Então lembre-se que diante de uma preocupação como um boleto, como um filho que dá trabalho, a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo faz com que todos esses problemas pareçam tão pequenos diante da gloriosa esperança que nós temos de salvação nesse Salvador. Paulo está dizendo: o Senhor está vindo, e quando Ele vier, todos esses problemas, tudo aquilo que tira o nosso sono, se acabará, terá um fim. Lembrem-se, o Senhor está próximo, nós não precisamos ficar ansiosos. Mas além disso, Paulo nos diz que nós temos um outro remédio para a ansiedade. Além de lembrarmos que o Senhor está próximo, nós devemos apresentar diante dele os nossos pedidos em oração e fazer isso com ações de graças. E a instrução de Paulo aqui, irmãos, visa corrigir a nossa atitude diante das preocupações. E a nossa tendência natural, quando nós estamos preocupados com alguma coisa, é justamente pensarmos que está em nossas mãos a resolução desses problemas. E é justamente essa uma das razões porque nós nos tornamos ansiosos. Nós pensamos que essas coisas vão ser resolvidas pelas nossas próprias mãos. E Paulo está dizendo: coloque diante de Deus aquilo que lhe preocupa. Coloque diante do Senhor aquilo que traz medo. Coloque diante do Senhor aquilo que faz você perder o sono. Coloque diante do Senhor o seu filho que dá trabalho. Coloque diante do Senhor as contas que você tem para pagar e talvez você imagine que não tem dinheiro. Coloque diante do Senhor o seu trabalho, que é cansativo e frustrante muitas vezes. Coloque diante do Senhor a sua saúde, talvez não esteja também assim. Coloque diante do Senhor o seu futuro. Coloque diante do Senhor os seus planos. Coloque diante do Senhor as suas preocupações daquilo que estão por vir. Lembre-se daquilo que nós falamos na oração, né? A nossa lista de preocupações deve se tornar uma lista de oração. Muitas vezes nós nos preocupamos com todas as coisas que estão ao redor de nós e nós não paramos para orar por essas coisas.
E cada vez mais eu tenho aprendido na prática, de forma dolorosa muitas vezes, que muito mais eficiente do que tentar resolver as coisas é colocar diante de Deus. Talvez os irmãos tenham passado por isso, e eu creio que cada um dos irmãos já passou por isso, mas acontece muitas vezes nós passarmos noites pensando no que nós vamos fazer, criando estratégias para resolver o problema, pensando em artifícios para resolver os desafios que nós temos e nos preocupando com isso. E então a gente para, ora, coloca diante de Deus, e Deus resolve de uma forma que nós nem imaginávamos. E no fim das contas nós percebemos que nós não precisávamos ter ficado preocupados, pensativos, nós não precisávamos ter passado a noite sem dormir, porque Deus resolveu tão fácil as nossas dificuldades. O Senhor, irmãos, nos ensina a colocar diante dele as nossas preocupações, colocarmos diante daquele que pode ouvir de fato e que pode atender às nossas orações. Ele diz que nós devemos fazer isso com ações de graças. Ou seja, Paulo não está dizendo que você deve apenas fazer uma lista imensa de pedidos quando você orar a Deus. Paulo está dizendo que sim, você deve colocar seus pedidos diante de Deus, mas você deve sempre se lembrar de agradecer a Deus por tudo aquilo que você possui, por tudo aquilo que você recebeu do Senhor. As ações de graças, a gratidão reveste os nossos pedidos com a alegria por causa da bondade e da graça de Deus. Quando em nossas orações nós nos lembramos dos benefícios do Senhor em nossas vidas, certamente há menos espaço em nosso coração para as ansiedades e preocupações. E talvez esse seja um dos exercícios que nós, como crentes, temos perdido o privilégio de fazer. Talvez você se acorde pela manhã e a primeira coisa que você faça já é olhar seu WhatsApp, olhar o cronograma do dia, começar a resolver as coisas, já ir direto fazer o café da manhã e se preparar para o trabalho e assim por diante. Mas eu desafio a você, antes de começar todas essas coisas, ore ao Senhor, agradeça a Deus, ore ao Senhor colocando a sua vida diante dele, agradeça a Deus pela sua família, pela sua boa noite de sono, agradeça a Deus pelo pão que você vai comer daqui a alguns minutos. Agradeça a Deus pela salvação, pelo perdão dos pecados. Agradeça a Deus pela alegria da salvação em Cristo Jesus. E coloque diante dele os seus pedidos, as suas orações, e então comece o seu dia. Faça isso também ao longo do dia. Quando seus problemas apertarem, pare para agradecer ao Senhor. Pare para louvar a Ele diante da sua graça e da sua bondade. E certamente, com um coração revestido de gratidão, nós teremos menos espaço para nos tornarmos ansiosos e preocupados com as coisas desse mundo. Junto com toda essa instrução que Paulo nos dá, ele também nos dá uma promessa: a paz de Deus guardará os nossos corações. Essa paz prometida por Deus vem somente dele, e ele é o único capaz de dar essa paz. E Paulo vai dizer que é uma paz que excede todo o entendimento. E por que ela excede todo o entendimento? Porque ela não é esperada, muito pelo contrário. Diante das preocupações, diante das circunstâncias difíceis da vida, o normal é se preocupar, é ficar ansioso, é ficar aperreado. Mas Paulo está nos dizendo que quando nós fazemos essas coisas, quando nós nos lembramos que Cristo está vindo, quando nós agradecemos a Ele, quando nós colocamos nossos pedidos diante dele, a paz de Deus que excede todo entendimento reveste o nosso coração. Uma paz que não vem porque as circunstâncias se resolveram, mas porque a paz de Deus transcende os nossos poderes, as nossas capacidades. Ela supera, ela transcende até mesmo os nossos problemas. E o Senhor faz o nosso coração se tornar calmo, mesmo que ele esteja de fato disperso e tempestuoso. Mesmo diante da oposição, das questões na igreja, das preocupações com Paulo, com Epafrodito, os irmãos de Filipos poderiam viver a alegria e a paz de Deus. Diante dos nossos problemas, das nossas aflições, daquilo que nos preocupa, nós aprendemos que nós podemos viver com alegria e com paz no Senhor. Há uma promessa, a paz de Deus de fato reveste o nosso coração. Mas ainda falta uma terceira exortação de Paulo. Paulo vai dar essa terceira exortação nos versículos 8 e 9, quando ele conclui essa sessão, quando ele nos dirige para os nossos corações.
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Paulo vai repetir muitas vezes a palavra tudo aqui, né? Ele diz tudo, tudo, tudo. E aqui nós percebemos que essa repetição da palavra tudo não é por acaso, né? É para enfatizar a natureza daquilo que Paulo está falando. Paulo está falando que o nosso coração, a nossa mente deve ser completamente dominada por essas coisas. Que coisas são essas? Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. São essas coisas que devem dominar o nosso coração e a nossa mente. Paulo finaliza ao dizer, se alguma virtude há e se algum louvor existe, como se Paulo estivesse dizendo, aqui eu fechei as arestas. Paulo está dizendo, se você tem dúvida do que eu estou falando, pense, se tem alguma virtude, se isso é louvável, é agradável a Deus, então isso pode e deve estar nos seus corações. Irmãos, nós vivemos em dias onde é muito difícil cumprir esse mandamento de Paulo. Certamente era difícil nos dias dele também. Mas hoje nós enfrentamos algumas coisas diferentes daquilo que o apóstolo enfrentava nos seus dias. Cada vez mais nós somos bombardeados com conteúdos que não são louváveis, que não são justos, não são respeitáveis, não são puros, não são de boa fama, tanto na televisão quanto especialmente na internet, no celular e assim por diante. Quando eu olho para... Quando eu via meu avô, quando eu via também os meus pais, eu nunca imaginei que meu avô ia ficar vendo vídeo, vendo Reels no Instagram, vendo TikTok, esse tipo de coisa, né? Eu nunca imaginei isso na minha vida, mas tá lá, né? O pessoal de 70 anos, 80 anos lá vendo TikTok o dia inteiro, né? Porque toda a nossa geração tá sendo bombardeada com conteúdo direto e constante. E muito desse conteúdo, irmãos, não é respeitável, não é puro, não é amável, não tem virtude, não tem louvor. E isso se mostra um desafio muito grande para a igreja. Estava ouvindo a pregação de um pastor nesse texto, e a pregação dele foi em 2010, e ele mencionou um dado de uma pesquisa onde os jovens americanos passavam mais tempo nas mídias sociais do que fazendo qualquer outra atividade no seu dia. Apenas uma única atividade ganhava do tempo que eles passavam nas redes sociais, que era dormir, né? Mas além de dormir, eles não faziam nenhuma outra coisa a mais, com mais tempo, eles dedicavam mais tempo para redes sociais. Somente o sono ganhava disso. Isso foi em 2010, já fazem 15 anos. E certamente, irmãos, as circunstâncias não melhoraram. Pelo contrário, eu creio que hoje a nossa geração passa muito tempo nas redes sociais, nos Instagrams e no YouTube, enfim, em outras redes sociais que nós poderíamos mencionar aqui. E isso, irmãos, faz com que a tentação de guardar em nossa mente e em nosso coração aquilo que não é bom, aquilo que não é puro, aquilo que não é agradável ao Senhor, é muito grande. Por isso nós precisamos lembrar do que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Nós não podemos dar lugar ao nosso coração, dar lugar no nosso coração a coisas que são desagradáveis a Deus. E nós devemos nos perguntar, o que nós assistimos quando ninguém está vendo? O que nós pensamos quando nós sabemos que estamos sozinhos e ninguém pode olhar para o que nós estamos pensando? O que nós fazemos quando nós nos acordamos no meio da noite e não conseguimos mais dormir? O que nós pensamos? O que nós sentimos? O que está no nosso coração? Paulo nos ensina que aquilo que é bom, respeitável, justo, puro, agradável ao Senhor, aquilo que tem boa fama, isso é o que deve dominar o nosso coração. Por isso nós precisamos ser vigilantes de dia e de noite, para que o nosso coração se mantenha puro e santo no Senhor. O propósito disso, no versículo 9, é para que nós tenhamos uma prática saudável. Paulo nos diz então, o que também aprenderam e receberam e ouviram e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês.
Paulo está nos dizendo: vocês devem ter a mente pura, o coração puro, e a prática de vocês, a vida de vocês deve testemunhar disso. Tudo que vocês viram em mim, o que vocês aprenderam, o que vocês viram em mim, vocês devem colocar em prática. E aqui, irmãos, nós aprendemos algo fundamental sobre a educação cristã. A educação cristã não é como alguns dos métodos que nós vemos na educação, né? Alguns métodos que são criticados, é verdade, mas que muitas continuam sendo utilizados, né? Quando nós temos um professor simplesmente passando o conteúdo. Paulo está dizendo que eles não deveriam aprender somente com aquilo que eles ouviram de Paulo, mas eles deveriam aprender com a vida de Paulo. Aquilo que eles viram em Paulo, aquilo que eles ouviram em Paulo, eles deveriam também praticar. E será que nós podemos dizer isso aos nossos filhos? Será que nós podemos dizer: meus filhos, o que vocês veem em mim, o que vocês ouvem de mim, o que vocês aprenderam de mim, façam isso? Será que nós, pastores e presbíteros, diáconos da igreja, podemos olhar para os nossos irmãos e dizer: irmãos, façam o que vocês veem em mim, façam o que vocês ouvem de mim, façam de acordo com aquilo que vocês viram em mim, me imitem? Paulo foi capaz de dizer isso porque de fato ele buscava imitar o Senhor Jesus Cristo, e todos nós somos chamados a buscar e imitar o Senhor Jesus. E veja, nos versículos anteriores Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração. Mas agora ele nos diz que se nós de fato praticarmos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, não só a paz, mas o Deus da paz estará conosco. Quando nós colocamos as nossas orações diante do Senhor, quando nós colocamos as nossas preocupações diante do Senhor, a sua paz reveste o nosso coração. Mas quando nós nutrimos um coração puro e vivemos de acordo com o Evangelho, o próprio Deus da paz está conosco. Por isso, irmãos, nessa noite, lembre-se, você tem problemas, eu tenho problemas, você tem preocupações, eu tenho. A nossa igreja tem problemas, tem falhas, tem dificuldades. Mas como igreja de Cristo, nós somos chamados a viver nesse mundo unidos. Nós somos chamados nesse mundo a viver com alegria no Senhor. Nós somos chamados nesse mundo a viver sem ansiedades, sem preocupações, entregando aquilo que de fato nos preocupa diante do Senhor. Nós somos chamados a pensar e a praticar aquilo que é bom. E nós temos duas promessas maravilhosas. 3. Primeiro, o Senhor está próximo. Ele está vindo para nos resgatar. Segundo, a paz dele, que excede todo entendimento, pode revestir o nosso coração. E terceiro, o Deus da paz será conosco, e ele mesmo nos guardará e guardará o nosso coração. Por isso, como igreja do Senhor Jesus Cristo, volte-se ao seu Salvador, volte-se a Cristo, coloque suas preocupações, suas angústias, suas lutas diante dele, pratique o que é bom, pense o que é bom, viva unido e tenha o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. E o Deus da paz estará com você para todo o sempre. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos pelas muitas exortações que nós ouvimos da Tua Palavra hoje. Pelas exortações que o Senhor nos dá a respeito da unidade, a respeito do nosso coração, a respeito da nossa prática. Senhor Deus, são tantas coisas maravilhosas, tantos desafios também. Nos ajuda, Senhor Deus, a ouvir e a atender os ensinos da Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a lutarmos pela unidade da Tua Igreja. Nos ajuda a perdoar os nossos irmãos, nos ajuda a pedir perdão, nos ajuda a buscar a reconciliação. Nos ajuda, Senhor Deus, também a entregar as nossas preocupações diante do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a vivermos com alegria nesse mundo, a darmos bom testemunho diante das pessoas desse mundo. Nos ajuda, Senhor, ó Pai, nós te pedimos a pensar naquilo que é bom, justo e agradável ao Senhor. Nos ajude a praticar aquilo que nós vimos de exemplo no próprio Senhor Jesus. E nos ajuda também a sermos exemplos de conduta, como foi o Senhor Jesus. E nos ajuda a descansar nas Tuas promessas. O Senhor está vindo. A Tua paz e o Deus da paz
estará conosco. Nos ajuda a crer nessas promessas, a nos apropriar dessas promessas, para então vivermos de forma agradável ao Senhor nesse mundo. Abençoa a tua igreja. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.